Quantas vezes você disse sim quando na verdade queria dizer não? Quantas vezes aceitou algo só para agradar? E quantas vezes desmarcou momentos com a família para cumprir tarefas que não eram suas? Se isso já aconteceu com você, fica comigo, porque hoje nós vamos falar sobre a arte de dizer não sem culpa. E como isso pode transformar sua carreira e sua paz de espírito. Bem-vinda ao podcast Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras. Aqui a gente conversa sobre como você pode assumir o controle da sua carreira e da sua vida sem aquele peso de ter que dar conta de tudo sozinha. Eu sou o Wagner de Araújo, eu ajudo mulheres da área técnica, como engenheiras e profissionais de TI, a alcançarem sucesso na carreira sem abrir mão da vida pessoal, do casamento e da saúde emocional. Envie perguntas ou temas para os próximos episódios. Deixe seu comentário ou mande uma mensagem. Sua voz faz diferença. E já curta esse episódio. Se no final não gostar, é só discutir. Afinal, por que é tão difícil dizer não? Bom, um dos motivos, por mais estranho que pareça, é a nossa cultura. Na cultura brasileira, as mulheres elas são educadas para serem boazinhas e colaborativas a qualquer custo. Então, é muito comum as meninas serem educadas para ajudar a mamãe, para ajudar o papai, e não tem nada de errado nisso. O problema é que quando esta cultura, esse ensinamento, começa a fazer com que a mulher sinta que isso é uma obrigação de ajudar tudo e todos a qualquer custo. Medo de desagradar colegas, chefes e amigos, que também deriva da cultura. Porque como ela tem medo de desagradar, quando alguém pede alguma coisa a ela, e não precisa realmente ser algo urgente. Alguém pediu, achou que essa mulher, essa profissional, está sem fazer nada, ou está desocupada, ou tem a capacidade, ou qualquer outro assunto, e essa pessoa vai pedir para esta profissional, ela acaba pegando algo que ela não deveria fazer simplesmente porque ela não quer decepcionar. Receio de parecer incompetente ou preguiçosa também é um desses motivos. Afinal de contas, ela não quer parecer aos olhos de todos que ela vive tirando o dela da reta. Ela quer ser uma pessoa prestativa, ser aquela pessoa que ajuda todo mundo, mas muitas vezes ela esquece de olhar e ajudar o principal projeto, aquele no qual ela está cuidando. E confundir ajuda com obrigação. E qual é a diferença? A diferença entre ajuda e obrigação é uma linha que muitas vezes pode ser muito tênue. Porque tem gente, e na cultura brasileira isso não é diferente, acaba dando aquela encostada. Você ajuda uma vez, ajuda outra vez, ela começa a achar que aquilo é obrigação. Ela começa a passar as atividades e as obrigações dela para você como se fosse obrigação sua. Então, isso é uma coisa que a mulher precisa tomar muito cuidado, porque o fato dela ajudar não quer dizer que ela tem a obrigação de continuar ajudando. E, claro, a autoimagem. E se eu disser não? Será que eu não vou ser uma boa profissional? Será que eu não vou ser vista como uma profissional ruim, uma pessoa egoísta, aquela pessoa que só olha para ela? Então, quando a gente fala de cultura, fala de autoimagem, fala de obrigação, são motivos pelo qual falar sim para uma mulher muitas vezes é tão complicado. E qual é o preço de dizer sim para tudo? Bom, o preço de dizer sim para tudo é um preço que talvez você não saiba que está pagando, porque dizer sim para tudo muitas vezes quer dizer não para você. Você está dizendo não para mais tempo com a sua família, você está dizendo não para horas de lazer, você está dizendo não para atividade física, você está dizendo não para sono, não para muita coisa boa, tranquila, que você está dizendo sim porque você está se sobrecarregando. E como isso impacta a sua produtividade e o seu foco? Se você está ajudando a todo mundo, você está se esquecendo de um projeto muito importante, o projeto no qual você está trabalhando. Porque, veja, se você para o seu projeto para ajudar uma outra pessoa, entenda que eu não estou falando para você parar de trabalhar em equipe. Eu estou dizendo que você tem que, no mínimo, medir as prioridades. Porque às vezes você deixa de atender uma coisa prioritária do seu lado para ajudar um amigo. Porque um amigo, ou para atender um chefe, ou para atender um
pedido de alguém e que nem sempre esse pedido realmente é prioritário. Quantas vezes não aconteceu de você deixar de fazer algo importante para você, importante para o seu projeto, para atender uma outra pessoa e descobrir que aquilo que ela pediu não precisava ser feito naquela hora ou simplesmente ela colocou na gaveta? Perda de tempo para a família e para o autocuidado. Porque se você está dizendo sim para muita coisa, você está dizendo não para a tua família, você está dizendo não para o teu autocuidado. E o que é pior, quando você não sabe dizer não, você corre um sério risco, e esse risco não é o risco do emprego, é um risco de saúde. Porque, acredite ou não, segundo a McKinsey e Leaning, 43% das mulheres que trabalham em áreas relacionadas à tecnologia relatam que já sofreram, sofrem ou conhecem alguém que sofre de burnout. Ou seja, já não é mais uma questão de simplesmente ser ou deixar de ser boazinha. É uma questão, entre outras coisas, de saúde. E qual é o efeito invisível na sua reputação? Você passa de uma pessoa confiável para uma pessoa sobrecarregada. E gente sobrecarregada erra. Já que você está tratando de muita coisa ao mesmo tempo, tentando de dar conta de tudo, o que acontece é que em algum momento você vai ficar tão sobrecarregada, tão cansada, que você vai passar a fazer literalmente bobagem. E onde é que está a arte de dizer não sem culpa? Bom, literalmente, dizer não sem se sentir culpada passa a ser uma arte. Só que dizer não não significa que você precisa ser grossa. Você tem que alinhar a sua expectativa, a expectativa do outro e também demonstrar que você está sendo empática com a pessoa. Não é porque você está dizendo não para aquela pessoa que você não gosta dela. Muitas vezes você precisa deixar isso claro, e que aquilo não é pessoal, mas é claro que existem prioridades a serem entregues. Se você tem uma entrega a fazer, você não pode atropelar a sua prioridade, a sua entrega, com o trabalho do outro, e a outra pessoa precisa entender. E aí, você não se justifica, você não precisa contar a sua vida. Substitua justificativas longas por respostas simples. Seja rápida, seja direta, seja assertiva, mas seja empática. Quer um exemplo? Ser firme e gentil? Olha, eu adoraria te ajudar, mas no momento eu estou com atividades prioritárias que me impedem de te ajudar. Claro, se isso for verdade e se isso fizer sentido. Se você está com prioridades, se você tem atividades que você precisa entregar, se você tem um relatório, se você tem alguma coisa para fazer e você não pode parar, seja firme, seja gentil e avise: olha, neste momento eu não consigo. E, claro, independentemente de ser uma prioridade ou não, usa a técnica do sim condicionado. Veja, parar para fazer o que eu estou fazendo agora e me entregar a esse tipo de atividade que estão me pedindo, vai me levar para onde eu quero ir? Me leva na direção do que eu preciso? Eu tenho um objetivo, isso vai me ajudar a cumprir esse objetivo? Se você perceber que sim, talvez valha a pena sim considerar parar o que você está fazendo para se entregar a essa nova tarefa. Mas para isso, você precisa parar para pensar. E treine ou não, sem parecer ofensiva. Comece com coisas pequenas, porque veja, dizer não para as pessoas não é fácil. Principalmente se para quem você vai dizer não, você normalmente fala sim. E quando você precisa dizer não, começa com coisas pequenas. É igual ir para uma academia. Você não entra numa academia no primeiro dia querendo levantar 50 quilos. No máximo, você vai pegar um pezinho ali de 2, 3 quilos e olhe lá. Então, começa com coisas pequenas para você poder ir escalando, para poder ganhar confiabilidade. E outra, para que as pessoas não achem que ou você está, de repente, querendo achar um emprego novo, ou você ficou ruim de uma hora para outra. E outra, você precisa reprogramar uma coisa que está na sua mente. Você precisa trocar a crença do egoísmo pelo autocuidado. Porque quando você diz não para algumas coisas, lembre-se, você está dizendo sim para você, você está dizendo sim para a sua saúde, você pode estar dizendo sim para a sua família, para os teus filhos, para o teu marido.
e para projetos que você precisa tocar, seja no crescimento da sua carreira, seja projetos pessoais. E o poder do silêncio após dizer não. Você disse não? Para. Não precisa ficar se justificando. Deixa que a outra pessoa responda. Porque você não tem a obrigação de ajudar, mas você tem a obrigação de ser respeitoso com quem você vai dizer não. Porque, e outra, dizer não também valoriza você como profissional, te dá autoridade. Porque, nossa, eu não sei se eu vou poder pedir as coisas para fulana, porque fulana está ocupada. Nossa, ela tem trabalhos tão importantes. Porque se você diz sim, se você está sempre fácil, tá fácil, não é? E aí, tem uma coisa que eu queria te dizer. Toda vez que você diz sim para tudo e sem critério, você está se posicionando como alguém sempre disponível. Isso vai com certeza minar a sua autoridade profissional. Porque, pede para fulana, ela faz. Pede para fulana. Sempre que eu peço, ela faz. Ou seja, dá a intenção ou que aquilo é muito fácil e fulana vai fazer de qualquer forma, lembrando que fulano é você, e que você está sem fazer nada. Então, uma coisa que você precisa entender é valorize o seu tempo. Torne o seu sim valioso, porque se você fala sim para qualquer coisa, você vai ter muita dificuldade em falar não. E outra, muitas vezes você pode ser vista como uma pessoa incompetente, porque aos olhos do teu gestor, quando ele te pede uma coisa, você não faz, porque você está ocupada demais atendendo as outras pessoas. De novo, isso não tem a ver com o fato de trabalhar em equipe. Você precisa sim atender as demandas da sua equipe, mas lembre-se que você também faz parte dessa equipe e que as suas demandas também são importantes. Lembrando que quando você consome tempo pessoal trabalhando até mais tarde, porque você ficou atendendo uma demanda que não é sua, porque aí depois você tem que voltar e atender aquilo que você deveria ter feito, você também está tirando o tempo da sua família. Então, vamos a algumas dicas práticas. Antes de responder, respira. É isso mesmo. Respira. E pergunta: isso realmente é uma prioridade para que eu faça agora? Isso é tão importante a ponto de eu ter que parar o que eu estou fazendo para fazer isso? Porque se a resposta para isso for um não, então a resposta mais saudável para você, seja profissionalmente, seja pessoalmente, é não. Desculpa, não dá para fazer. Agora eu não posso fazer. Você até pode dar algumas sugestões, ou até pode indicar uma outra pessoa que de repente possa fazer isso. Use frases curtas e empáticas. Olha, eu não vou conseguir nesse momento, mas você não precisa explicar a sua vida inteira, contar uma história longa, só para justificar o fato de você não conseguir é, dizer sim para aquela pessoa naquele momento. E se for naquele momento, explica para ela que naquele exato momento não pode ser, mas que amanhã, daqui a 2 horas, semana que vem, o ano que vem, não sei, dependendo do tipo de demanda que vai ser realizado, que você vai poder ajudar. Ou, em alguns casos, você escala. Se é um pedido que, de repente, pode complicar a sua vida, escala. Se é um pedido do seu próprio gestor, fala para ele: olha, eu estou fazendo essa atividade e essa atividade. Para eu incluir essa atividade a mais, eu vou ter que parar ou isso, ou aquilo. E deixa o seu gestor decidir. Se é um outro gestor de uma outra área, você pode falar: olha, eu não posso tomar essa decisão. Por favor, fala com o meu gestor. Percebe que dizer não é possível e você pode fazer isso com autoridade, com disciplina e sem parecer rude. E outra, se você sentir culpa, lembre-se, não é rejeitar a pessoa, é proteger o seu espaço e é proteger a sua energia. Caso você fale: poxa vida, eu estou me sentindo culpado, eu estou sendo egoísta, enfim, lembre-se, você também precisa se proteger. Em alguns momentos, você precisa pensar primeiro em você. E quando você pensa em você, muitas vezes você está ajudando o outro. E aqui eu trago aquela famosa história, a história do avião. Quando você entra no avião, uma das primeiras instruções que a aeromoça dá é:
Se houver descompressão na cabine, cairão máscaras. Primeiro coloque em você. E quando você coloca a máscara em você, quer dizer que você estará apta a ajudar outras pessoas à sua volta. Pratique pequenas negativas no dia a dia. Quanto mais você exercita, mais natural fica, porque você ganha confiança. E outra, lembre-se, o seu sim muitas vezes precisa ser caro, porque a pessoa sabe que quando você disser sim para ela, aquele sim tem um peso muito grande. E lembre do impacto positivo. Cada vez que você diz não a algo que não é a sua prioridade, você está dizendo sim para a sua saúde, sim para a sua família, sim para os seus filhos, sim para os seus sonhos, sim para o seu marido. Esse é o melhor negócio que você pode fazer. E aqui eu queria te trazer uma reflexão. E eu vou te provocar com uma pergunta. Se você tivesse a coragem de dizer não para uma coisa que não te agrega essa semana, e se você tivesse essa coragem, o que mudaria no seu bem-estar e na sua produtividade? Pensa nisso antes de responder ao próximo pedido que aparecer. Pensa, se eu disser não para isso, que benefício isso vai me trazer? Porque às vezes a gente sabe de antemão que aquele pedido pode ser negado. Só que a pessoa chega com jeitinho, às vezes é uma pessoa de quem a gente gosta, mas a gente sabe que a gente está atolado de coisas. E se você está nessa situação, para e pensa: como é que eu posso dizer não, sendo educada, e como isso vai melhorar a minha produtividade e o meu bem-estar? Topa o desafio? E se este conteúdo foi útil, se ele te deu uma nova perspectiva, clica no curtir. Seu like ajuda a entregar esse episódio para mais mulheres que, assim como você, buscam conciliar carreira e família sem abrir mão de nenhuma das duas coisas. E no próximo episódio, eu não vou estar sozinho. Eu vou receber Laís Donádio, coach especialista em perfil comportamental e neurociência, para um bate-papo incrível e surreal sobre o que é inteligência criacional e como ela pode mudar completamente a sua visão das coisas. Se você quer entender como essa habilidade pode transformar sua carreira e sua vida, não perde, vai ser imperdível. Se não é inscrito, corre lá, se inscreve no canal para não perder nenhum episódio e ative o sininho, porque o próximo episódio vai estar incrível e imperdível. E assim, vamos continuar essa jornada de autodescoberta, crescimento e empoderamento. E claro, me acompanhe no Instagram. Lá eu compartilho mais dicas do dia a dia, respondo suas perguntas e podemos continuar a conversa de forma mais direta. Até o próximo episódio e não perde o episódio com a Laís.